Muito boa noite, galera maravilhosa! Boa noite, Rafael, cara. Como você está nesse dia tão especial do início do curso Biologia em 30 dias? Boa noite, pessoas. E aí, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Rapaz, tô empolgado, né? Eu acho que Tá muita gente não empolgado? sabia que eu ia estar por aqui hoje, Não, você mas vai estar temos aqui aí todos os mais. dias, mano. Exatamente. Eu ia deixar isso para dizer que era surpresa pro povo, né? Mas você já adiantou. Então, até dia 30 de Ah, julho estaremos aí, né? Conversando um e pouquinho. vamos lascar peia nesse povo aí. Gente, gratidão aí para quem imprimiu o material, né? Eu fiquei muito feliz aí para quem teve a duas coisas, né? A ousadia de sair de casa, Rafael, para no meio dessa quarentena. A segunda coisa, encontrar uma gráfica aberta é E a galera coragem, é encontrou mesmo, viu? coragem. A galera encontrou mesmo. É coragem mesmo que o pessoal teve de fazer Boa isso. noite. Ó, a Fernanda tá me desejando boa noite aí, ó. Boa noite, Fernanda. Fernanda foi minha aluna. Presencial Ah, mesmo, viu? E agora vai ter mais 30 dias aí acompanhada comigo aí novamente. boa noite, Yasmin. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Emerson. Gente, uma tolerânciazinha de alguns minutinhos só antes de começar, passar alguns informes aqui para vocês. Aula de hoje, água e sais minerais, tá? Anote aquilo que você achar necessário, pergunte aquilo que você acha necessário. Aqui é uma aula comigo e com o Rafael. Aqui a gente não está dando aula na frente de uma câmera sem ninguém estar assistindo, não. A aula é para vocês, então podem perguntar. Patrick, Rafael, repete essa informação. Ou alguma outra colocação que vocês queiram fazer, também é fundamental para você poder aprender melhor. Olha só, cara, como é aquela, Rafael, aquela expressão que é quando alguém não pergunta? Lembra? Não. Qual é a expressão Ah, quando alguém não pergunta? Não não, sei. o besta é que não pergunta, mano. Tem uma expressão para isso, mano. Ah, Você... não existe pergunta besta. Ah, Besta é que não é. pergunta. Não existe pergunta besta, tem um besta que não pergunta. Então, sugue ao máximo de mim e de Rafael aqui hoje, viu? Esta aula aqui vai ficar na playlist desse curso aqui, tá? Eu vou estar colocando na descrição do grupo de vocês, eu vou estar colocando o link para você ter acesso a essas playlists, para você depois quiser assistir. Os materiais que eu vou estar utilizando aqui, vocês também terão acesso. Amanhã ou depois da aula eu já mando para vocês. Eu iria mandar hoje o gabarito do material que está com vocês. Só que eu quero organizar ele em um arquivo só, porque está todo dividido. Então, eu vou organizar ele em um arquivo só e vou mandar para vocês. Aquele material, ele é um material de apoio. Como eu coloquei na nossa live de informes, eu não vou estar seguindo cronologicamente o que está naquele material, não. Vocês tomem como base o cronograma que está na capa do material, para lá vocês poderem saber o que é que vai ser a aula e você lá poder dar uma lida. Antes de tudo, é sempre bom lembrar que nós temos aqui estudantes do ensino médio, estudantes de pré-vestibular, estudantes de ensino fundamental. Tem estudante aqui de todo jeito, Rafael. Estudantes formados, estudante de ensino superior, tem estudante de todo jeito. Então, nosso foco aqui é quando bater 60 minutos de aula, você bater no peito e dizer: eu aprendi. Tudo que eu sei, tudo que Rafael sabe de biologia, fui eu que ensinei a ele. Ó. Mamou no meu peito e hoje quer dar uma de professor aí de internet. Aham, Não não, foi? beleza. Não, beleza. Rafael, só Concordar diz aqui. para o pessoal, antes de começarmos, quem é tu? Porque, na verdade, tu não se apresentou de forma correta. Eu vou fazer a pergunta e você responde, tá? Tá bom. Rafael, você é formado em biologia? Sim, Pronto. Rafael, você é formado em farmácia? sim. Me diz o nome de uma especialização que você tem. Sou especialista em docência do ensino superior. Um mestrado que você tem. Sou mestre em bioquímica e biologia molecular. Um doutorado que você entrou agora. Em bioquímica patológica e biologia molecular, UFCA USP.
Minha gente, eu só ando com gente desse alto teor de gabarito aqui, porque afinal, né, mano, eu também aqui sou mestre da biologia. E vamos lá, gente, começar esse negócio, porque deu a hora, tá? Então, vamos lá. Olha só, gente, quando a gente estiver aqui na aula, o ideal é conversas paralelas no grupo, evitar. No grupo, vamos colocar só questão de se o áudio tá... Sim, antes de tudo, tá bacana, né? O áudio, tô aqui com o nosso retorno, eu tô vendo que tá muito bom o nosso retorno. Então, perguntas. Gente, a aula é movida por perguntas, tá? Então, perguntem aí e vamos embora aqui começar esse momento aqui belíssimo comigo e com o Rafael, lendo aqui essa frase que eu coloquei para vocês, que bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito curta para ser insignificante. E vocês são um bando de atrevidos aí, 60 pessoas aqui assistindo essa aula ao vivo, são um bando de atrevidos que querem aprender biologia e vão aprender, nem que seja na base da voadora. Então vamos lá, gente. Se liga só. Você mora em um planeta chamado planeta Terra. Um planeta que, se fosse mais próximo do Sol, todo mundo morreria queimado. Se fosse um pouco distante do Sol, todo mundo morreria congelado. A Terra está no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Todo o movimento de rotação e translação e os diversos outros movimentos que tem nesse planeta são específicos para condicionar o que existe dentro dele. Vocês sabem muito bem que a Terra é um planeta habitável, biologicamente, de acordo com o conceito biológico de vida que nós utilizamos. E diversos elementos químicos estão aqui dentro desse planeta. Uma coisa que eu queria que vocês anotassem aí, essa aqui talvez essa aqui Rafael nem sabe. Aqui na Terra você encontra dois fatores. Você encontra os fatores bióticos e os fatores abióticos. Patrick, a aula não ia ser sobre água? Cadê a água? Tenham paciência, é a base. Se vocês confiarem em mim, Rafael, com toda essa contextualização, vocês vão perceber que é mais fácil do que vocês imaginam. Então, nós temos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores abióticos são fatores não celulares, fatores que não são formados por células. Aí entra a água, o clima, a temperatura, o solo. E nós temos os fatores bióticos, que são os seres vivos, que têm propriedades de seres vivos, que eu vou mencionar para vocês daqui a pouco. Então, a Terra é um planeta que tem fatores bióticos e fatores abióticos. Geralmente, nós estudamos a relação dos fatores abióticos e dos fatores bióticos em ecologia. Quando você está vendo ecologia, você vê de perto lá, no conteúdo que o professor está te explicando, e você também vai ver comigo aqui no curso, essa relação que existe desses dois fatores. Entretanto, toda e qualquer forma de vida, ela é literalmente mantida e organizada. Eu não entrei ainda em células, tá? Eu vou falar primeiro de elementos químicos, com alguns elementos químicos que são fundamentais para a existência da vida. Que são esses aqui, Rafael? Isso mesmo. Basicamente, todas as moléculas, todos os compostos químicos que participam da sua formação, seja da sua formação estrutural, seja da sua formação celular, molecular, são formados por esses elementos químicos. É claro que cada composto vai ter uma porcentagem diferente de cada um desses elementos, e é justamente essa porcentagem que dá a nossa variabilidade de acordo com a espécie. E nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Literalmente, toda e qualquer forma de vida do nosso planeta vai possuir em sua composição bioquímica esses elementos químicos. É claro que, como o Rafael mencionou muito bem, dependendo da molécula, vai haver a predominância de algum desses tipos de elementos químicos. É bem provável que você já conheça o carbono, é bem provável que você conheça o hidrogênio e o oxigênio. E as moléculas que esses compostos podem formar,
a partir de ligações covalentes com outras moléculas, ou até mesmo entre esses elementos químicos. Mas a gente vai estar mencionando isso daqui a pouco. Então, a Terra ela é mantida a partir de fatores bióticos e fatores abióticos, como eu falei para vocês. Aqui nessa tabela, eu coloco só como ilustração, Rafael, uma porcentagem aí desses elementos químicos. Eu te pergunto quimicamente, por que o carbono é tão importante, Rafael? É uma pergunta que sempre me fazem, né? Bom, o carbono, ele é importante porque desde a geração da Terra, né, desde o Big Bang, ele foi um dos primeiros elementos químicos a serem identificados, né? E é o elemento químico chave para basicamente todas as moléculas orgânicas. Para quem não lembra, pessoal, existem dois tipos de substâncias na natureza: as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, tá? As substâncias orgânicas são aquelas substâncias onde o carbono ele é capaz de formar cadeias. Ou seja, o carbono ele pode se ligar a vários outros átomos de carbono. E aí é importante para a composição de carboidratos, proteínas, vitaminas, uma série de compostos bioquímicos que participam aí do nosso metabolismo, né, da nossa constituição. E os compostos inorgânicos são aqueles compostos que não apresentam o carbono na formação de cadeias, mas também são compostos importantes. E aí, Patrick, um dado legal é que os compostos orgânicos, eles constituem cerca de 98% de todas as moléculas do planeta. Então, é justamente nesse ponto em que a gente estabelece a importância do carbono. Além de que o carbono é importante para a datação de fósseis e de outros organismos que foram descobertos ao longo do tempo, tá? A questão do carbono 14, Rafael, eu sempre fico na dúvida. Como é esse lance de calcular a idade de algum tipo de estrutura a partir do carbono 14? Bom, é o seguinte, esse carbono 14, ele é um isótopo do carbono 12, né? Um dos isótopos do carbono. O carbono ele tem basicamente dois isótopos importantes, o isótopo carbono 12 e o isótopo carbono 14. 12 e 14 são suas respectivas massas atômicas, tá? A importância do carbono 14 para a datação, Patrick, é a meia-vida dele. O que seria a meia-vida? É o tempo em que ele leva para cair sua quantidade ou sua concentração pela metade. Então, como é que a gente consegue estabelecer isso? Vamos lá, vamos imaginar que em determinado ponto do tempo, a quantidade de carbono de um ser vivo, a quantidade de carbono do ser vivo era, sei lá, 100 gramas de carbono, 150 gramas de carbono. Então, quanto tempo levou para esse carbono se degradar para chegar nas quantidades que nós temos hoje? Então, é justamente nesse ponto em que a gente usa a datação do carbono, através de estabelecimento da meia-vida dele. Então, a meia-vida é o tempo que ele levou para a concentração cair pela metade, e com base na concentração que nós temos hoje e que nós tínhamos anteriormente, a gente sabe quantos anos se passaram. Olha aí, né? Então, Rafael falou que dois grandes grupos de compostos estão na composição bioquímica das células, que a gente vai falar um pouco agora sobre essa questão, tá? Então, tem os compostos inorgânicos, que são compostos que os conceitos mudam de acordo com o tempo, tá? Compostos inorgânicos, que são compostos que não têm carbono, a água e os sais minerais. O composto orgânico, pessoal, ele vem de organismo. Isso significa que, anteriormente, achava-se que apenas organismos poderiam produzir esses compostos orgânicos. Quando hoje, na verdade, diversos compostos orgânicos já podem ser feitos de forma artificial em laboratório. Proteínas, enzimas, aminoácidos já podem ser construídos de forma artificial em laboratório. O que é impossível fazer hoje é uma célula do zero. Não é só pegar a água, o sal mineral, né, Rafael? O carboidrato, o lipídio, a proteína, a vitamina, o ácido nucleico, juntar e vira uma célula. Não. Existem aí propriedades que, de fato, nós ainda temos limites para fazer. Mas eu não duvido que a ciência vai conseguir produzir células de forma 100% artificial. Bota fé, Rafael, que isso possa acontecer com o tempo. Bota fé. Para vocês terem uma ideia, alguns corpos celestes que já foram aí encontrados no nosso universo, a partir de sondas que foram mandadas para o espaço, se encontrou nesses corpos aminoácidos, os mesmos aminoácidos que se encontram na composição de nossas células.
Por isso que é interessante a gente entender hoje como funciona o campo da exobiologia, da biologia das formas de vida que podem existir fora do nosso planeta. Então eu tenho o carboidrato, o lipídio, a proteína, a vitamina e o DNA e o RNA, que são ácidos nucleicos. E interessante, pessoal, é que cada um desses compostos eles tem função específica, mas eles são interdependentes, um depende do outro, o carboidrato depende do lipídio, o lipídio depende do carboidrato, a proteína depende do lipídio do carboidrato, as vitaminas, que é uma classe de composto que, dependendo da natureza, pode ser proteína, pode ser um peptídeo, pode ser um lipídio, e os ácidos nucleicos, que é o manda-chuva, né? Todas as informações genéticas aí que existem dentro de uma célula, quem é responsável por isso são os ácidos nucleicos. E essas moléculas aí, esses compostos, ou melhor, se reúnem e formam o que você conhece como célula, que significa pequeno compartimento. A gente vai ver uma aula sobre a origem da vida e a gente vê hoje essa imagem aqui belíssima de uma célula, mas nem sempre foi assim, tá, pessoal? Essa imagem aí é uma ilustração, é claro, e graças ao avanço da ciência e da microscopia eletrônica, hoje a gente consegue localizar várias organelas e moléculas dentro da célula. Mas aqui para nós é muito difícil. Assim, ó, falar de água, sais minerais, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, proteínas, aparentemente parece que é algo muito simples. Tipo, tu coloca os olhos no microscópio e tu já vai lá enxergar. Eita, ali é uma proteína. O nosso amigo Rafael, ele pode comentar o seguinte, ele trabalha com proteínas. E literalmente, Rafael passou 2 anos no mestrado. Eu nem sei se ele passou 2 anos trabalhando com um aminoácido ou com uma proteína. De tão complicado que é isso aqui de forma prática, né, Rafael? Exatamente. No mestrado eu passei 2 anos para purificar uma proteína. Então eu purifiquei uma proteína em 2 anos do mestrado, né? E agora no doutorado vou dar sequência aos estudos com ela. Então você perceba que quando a gente cai de paraquedas para estudar esses compostos sem antes entender essa introdução, fica muito difícil. E, Patrick, as células são de que tipo? Aí depende. Tem células eucariontes, que são células que possuem um núcleo protegido por uma membrana, que nós chamamos de carioteca. Tudo que tem dentro da célula, a natureza parte de compostos orgânicos e inorgânicos, inclusive essa carioteca, que é rica em lipídios e proteínas. E nós temos as células procariontes, que são células que têm a ausência dessa carioteca. O material genético fica disperso no citoplasma. Então, seja célula procarionte, seja célula eucarionte, são células formadas pelas mesmas moléculas, tá? O que você tem, uma bactéria tem, beleza? O que você tem, um gafanhoto tem. O que eu tenho, Rafael não tem, que é beleza. Então, essa minha beleza aqui são proteínas expressas a partir do DNA da minha mãe. E olha só, já ensinei para vocês aqui uma coisa. Proteína, expressão de informação de DNA. Então, olha só como tudo está interligado. Então, aqui você vê umas proporções aí que também dependem muito da célula, 70% de água, 2% de sais minerais, 3% de carboidrato, 2% de lipídio, 7% de ácidos nucleicos, 17% de proteínas. Repare que 2 compostos têm predominância, a água e as proteínas. E nessa outra imagem que eu coloquei diversos seres vivos. Porque, Rafael, os estudantes, olha para mim, estudante, olha para mim. Ser vivo não é só cachorro e gato, não, minha gente. Ser vivo, ele tem de várias formas, inclusive formas unicelulares, formados por uma única célula. Então vai existir uma infinidade de seres vivos, bactérias, fungos, protozoários, algas, aí vem as plantas, aí vem os diversos grupos de animais. Nessa imagem aqui que eu coloquei, literalmente quase tudo aqui é animal, porque justamente criou-se a convenção que ser vivo só são os animais, quando na verdade não são, tá? Então olha só, esse aqui é o ser vivo mais lindo da face da Terra. Rafael, contemple aí
o ser vivo mais lindo da face da Terra. E o que é que torna um ser vivo um ser vivo? Anotem isso daqui, para vocês poderem entender a função da água, dos compostos orgânicos, quando você entender coisas que acontecem com o ser vivo que torna ele um ser vivo. E eu vou colocar aqui, vou pegar Rafael de surpresa e ele vai ter que explicar a química e a biologia desse negócio. Homeostase, Rafael. Todo ser vivo tem que ter homeostase. Na minha cabeça, quando fala de homeostase, é logo atividade renal. Por quê, Rafael? Porque a homeostase, para quem não lembra, pessoal, a homeostase é um equilíbrio que deve existir dentro do seu organismo. Então, todos os seus sistemas fisiológicos, né, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, eles devem partir de um equilíbrio. E os rins, né, ele tem uma característica importante que a gente chama de equilíbrio hemodinâmico. Ele controla a quantidade de sais, minerais, ele controla a quantidade de moléculas que vão estar na corrente sanguínea, então ele controla o que você pode perder, o que você não pode perder, ele controla a absorção de água, então ele mantém esse equilíbrio muito bem definido. Eu só queria dizer para vocês que não nos conhecem, Patrick é sempre assim, viu? A autoestima dele, meu amigo, é lá em cima. Ele é sempre desse jeito, ele sempre tá essas fotos lindas que ele trouxe aí. Nesse dia aí, acho que tava num funeral, porque todo de preto. Então é isso, pessoal. Homeostase é esse controle metabólico que nosso corpo tem, regulação renal, hematose que acontece. Olha, faça para mim agora um teste aí. Feche a sua respiração durante 15 minutos. Aí daqui a pouco vão mandar chamar o SAMU, porque de fato é necessário que tenha que sair dióxido de carbono do seu corpo, tem que entrar oxigênio para manter esse equilíbrio de reações que acontecem no nosso corpo. Quando se fala de homeostase, literalmente fala de atividade renal, porque em fisiologia humana esse nome é mais predominante. Outra coisa importante, que aí é que tem aspectos químicos fundamentais, que é com relação ao metabolismo. Metabolismo, que é conjunto de reações químicas, e nós temos o anabolismo, que é a formação de moléculas, e o catabolismo, que é a degradação de moléculas. Rafael, cita aí um exemplo de anabolismo e de catabolismo. Pronto, o catabolismo mais conhecido que a gente tem é a quebra da glicose. Então, a quebra da glicose é o catabolismo que a gente tem, e na maioria das vezes essa quebra gera energia, certo? Essa energia é liberada, e aí a gente vai falar depois sobre os tipos de energia em que elas são liberadas. E o anabolismo, por exemplo, é a formação de novas proteínas, como acontece na junção dos aminoácidos. Isso é um tipo de anabolismo. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente tivesse colocado aqui já, a água participa de reação química, aí o aluno. Aí a pergunta deixa eu ver aqui, Daila, o que é uma reação química? Não, eu não sei. Então você aprendeu o conceito a função da água da forma errada. Então, Rafael, quimicamente, o que seria uma reação química? Muito bem. Reação química é a conversão de reagentes em produtos. Nós vamos ter duas substâncias que vão reagir, duas ou mais substâncias que vão reagir, tá? Para formar novos produtos. Esses produtos que são gerados, pessoal, não é um toque de mágica, não. Não é o Mr. M que vai aparecer e vai dizer assim, pronto, tá aqui as moléculas para vocês. Não. Ela vai partir dos reagentes, onde esses reagentes vão sofrer reestruturações e formar novos produtos, ou seja, quebra de ligações químicas, formação de novas ligações químicas. E aí, numa aulinha de química que a gente vai ter, eu discuto com vocês como é que essas equações elas são balanceadas, tá bom? E aqui eu tenho, só para poder também dar um exemplo de anabolismo, a fotossíntese. A fotossíntese é um dos principais tipos de anabolismo que existem, porque é na fotossíntese que acontece a produção de glicose. Então, veja só o quanto é importante. E detalhe, a água tem predominância em todo e qualquer tipo de metabolismo, seja catabólico, seja anabólico. Nas aulas de fisiologia humana, e aqui ainda hoje, a gente vai estar falando, quando a gente for falar sobre o iodo, que é um sal mineral importante para o metabolismo, Rafael vai estar comentando justamente isso também. Pessoas que têm um alto metabolismo e pessoas que têm um baixo metabolismo. Então, para também aqui não se prolongar tanto, os estímulos e respostas faz parte também de uma característica intrínseca aos seres vivos. Então, você sente fome,
você responde ao ambiente, o crescimento e o desenvolvimento, que nós chamamos isso de intuscepção. O que significa? A gente não cresce de fora para dentro, a gente cresce de dentro para fora. A reprodução, que é uma característica marcante nos seres vivos, aí eu detalho para vocês os dois únicos tipos que existem de forma geral, que é a reprodução sexuada e a assexuada. A sexuada não é porque tem o ato sexual, e sim porque tem gametas, e a assexuada é quando tem ausência de gametas. Então, os seres vivos têm capacidade de se reproduzir, seja de forma sexuada, seja de forma assexuada. Citar aqui para vocês um exemplo bem interessante. A abelha, o zangão, ele não surge a partir de reprodução sexuada. O zangão surge a partir de reprodução assexuada. Patrick é assexuado, por exemplo. Eu sou assexuado, eu sou fruto de uma reprodução assexuada, porque, meu Deus do céu, eu não imagino meu pai e minha mãe transando. Mas, enfim, adaptação, que é uma adaptação que o próprio Charles Darwin explica que só é possível, mano, viver quem é adaptado. Ou seja, só vai aprender biologia quem está nessa aula de hoje, porque você tem aí uma internet que preste, e a menina que comentou que achou estranho porque está assistindo uma aula vendo o professor, né? Então, se adapte às mudanças, meu amor. E temos aí a água, uma molécula que tem diversas funções e, cara, sem água você não sobrevive. Isso é um fato. Você já bebeu água hoje? Rafael já bebeu aí uns 15 goles de água. Eu estou bebendo água aqui também agora. Água, ela tem que estar sempre perto da gente. Porque justamente todas as reações que acontecem no nosso corpo, elas dependem de água. Agora, o interessante é que, sem a água, a reação até que pode acontecer, mas demora muito tempo para a água para poder acontecer a reação. Tira por quando você está fazendo, por exemplo, uma comida. Já viu preparar um arroz, um feijão ou qualquer outra coisa do tipo sem a água? A água ela participa de tudo que nós fazemos de forma externa e diretamente de forma interna. Então, você vê aí o corpo de uma pessoa e a proporção de água, por exemplo, 75% do nosso cérebro é só água, gente. É muita água em nosso cérebro. E você vai ver que tem tecidos que têm predominância de água e outros que têm mais ausência de água. E detalhe, a água ela tem diversos tipos de propriedades que eu vou estar mencionando para vocês. Primeiro, Rafael vai falar da bioquímica, da estrutura da molécula de água, que é importante que vocês entendam para poder entender as suas funções. Aqui nessa imagem, você vê uma representação, é claro, de uma célula com água e de uma célula sem água. Agora há pouco, eu estava conversando com uma amiga minha, Rafael, que ela tem muita dificuldade de beber água e está tendo problemas nos rins. Rafael, qual é a relação de água e rins? Gente, essas informações que vocês têm que aprender. Relação de água e rins que todo mundo fala. Pronto, vamos lá. Eu já falei aqui na aula para vocês que os rins são responsáveis pelo equilíbrio hemodinâmico, tá? Hemo vem de sangue, dinâmico porque muda. E aí é importante lembrar que esse equilíbrio nos rins, ele só acontece porque lá no glomérulo renal, ele permite a passagem de água através dos túbulos, tá? E essa passagem de água é que vai dar a concentração ideal dos íons que vão estar no sangue. Então, a água, a gente vai falar posteriormente dela, que ela tem ali uma característica de ser um solvente universal. Então, essas características, elas são importantes, por quê? Porque se nós não tivéssemos água, nós teríamos um meio muito hipertônico. E esse meio hipertônico, ou seja, com grande quantidade de soluto, faria com que o nosso organismo entrasse ali em senescência, que nossas células começassem a morrer pela alta concentração de soluto. A Amada comentou que está tendo muita informação. Isso é bom ou isso é ruim? Vocês comentem aí que a gente está falando aqui o máximo devagar possível, tá? É porque tudo, pessoal, uma coisa leva a outra, tá? Então, caso alguém esteja tendo dificuldade de não tá conseguindo pegar as informações, só comenta aí que a gente recapitula alguma coisa que não ficou, tá? Muito bom. Então, olha só. Água, osmose. Cara, transporte de água para dentro da célula, osmose. A água entra e sai de dentro da célula
com muita facilidade, mas isso aí depende muito da concentração de sais minerais. Então, a gente vai estar vendo também, quando a gente estiver falando sobre a célula e a sua membrana e os transportes que acontecem nela, a osmose. O Rafael citou muito bem aí a questão de rins e água. Então, veja só o que acontece com sua célula. Se sua célula está em um meio que tem uma concentração muito elevada de sal fora da célula, a água tende a sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a célula vai... É o contrário. Com muito sal fora, a água não sai, não? Não, ela sai do meio menos concentrado, que é dentro da célula, para o mais concentrado, tudo isso o contrário. Então, nós temos o meio hipertônico, que é quando a célula acaba perdendo essa água para o meio externo. Nós temos o meio hipotônico, que é quando acontece o contrário, ou seja, muita água entra dentro da célula, porque justamente o meio tem pouca água, então ela passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, então ela pode, inclusive, estourar, dependendo da célula que colocou uma hemácia. E nós temos o meio natural, que é o meio isotônico, que é quando a concentração de água do meio externo e do meio interno está relativamente equilibrada. Quando a gente for falar sobre a membrana plasmática, eu vou estar abordando isso aqui numa pegada mais funcional. Mas, detalhe, quando você bebe água, tente beber água com sal. Quando você bebe água com sal, ou quando você come, até mesmo quando você come alguma coisa, você sente sede, porque muita água sai de dentro da célula para fora da célula. Então você acaba tendo a ausência de água e vem aí a sensação de sede, ok? Então nós temos aqui a estrutura da molécula de água, linda e maravilhosa. Meu amigo Rafael, H2O, explica pra gente isso daí, estruturalmente, quimicamente, essa molécula, mano. Bom, antes de falar sobre a água, eu vou só responder uma pergunta aqui da Laís, que ela colocou aqui no chat. Como a gente prometeu, a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Ela perguntou assim: em que parte do glômerulo renal ocorre a reabsorção de água? Laís, quando eu citei glômerulo renal, eu não quis especificar o néfron, tá? Porque se eu falasse do néfron, eu ia ter que falar de todas as partes do néfron: túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, e aí vai. Mas, de maneira geral, na cápsula de Bowman, que onde fica dentro dele o glomérulo renal, praticamente em todas as partes do néfron, né, existe a reabsorção e o controle de entrada e saída de água. Porém, esse controle de entrada e saída de água, ele é mais importante na alça ascendente da alça de Henle, na parte ascendente da alça de Henle, onde geralmente tem troca entre sódio e cloro nessa alça, tudo bem? Espero ter respondido aí a tua pergunta. E essa troca de sódio também é importante para a regulação de pH. Exatamente, exatamente. A gente vai falar disso quando a gente estiver em fisiologia, tá? Não se preocupe. Então, a estrutura da água, ela é muito importante porque, vamos lá, primeira coisa que você precisa lembrar, os compostos, quando eles são formados quimicamente, eles são formados através de ligações atômicas. Essas ligações atômicas são ligações entre átomos. E qual é a importância dessa ligação entre os átomos? Os átomos, quando eles formam essas ligações atômicas, eles vão adquirir estabilidade. E essa estabilidade se dá porque a energia atômica diminui. Então, vamos lá. Quimicamente falando, tudo que tem muita energia é instável, é difícil de controlar, tá? E aí, os átomos, para conseguir diminuir essa energia, eles formam ligações químicas, beleza? Essas ligações químicas, elas são atômicas, porque são entre átomos, tá? E essas ligações acontecem de 3 maneiras diferentes. Pode ser uma ligação iônica, pode ser uma ligação covalente, como pode ser uma ligação metálica. A água é um composto formado por ligações covalentes. O que é que isso quer dizer? Patrick representou aí na figurinha que vocês podem ver que o oxigênio tem uma carga negativa e que o hidrogênio tem uma carga positiva. Porém, essas cargas não são reais. Por que não são reais? Porque essas cargas dão para a gente uma noção da diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos. O que seria a eletronegatividade? Muita gente confunde isso.
Existem duas propriedades da tabela periódica que falam basicamente a mesma coisa. A eletronegatividade, que a gente fala muito, e a eletroafinidade. Vamos lá. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, tá? O elétron, para quem não lembra, ele é negativo. Então, por que a gente representa o oxigênio aí negativo? Porque ele atrai os elétrons para ele. Esses elétrons, que ora eram do hidrogênio, agora são mais próximos do oxigênio e ele adquire essa carga negativa, parcial. Por quê? Porque ele não recebeu o elétron. A ligação covalente é um compartilhamento, não é uma doação. Mas os elétrons dessa ligação covalente ficam mais próximos do hidrogênio, ou do oxigênio, tá? Por isso que ele fica com a carga parcial negativa. Obviamente, se o meu hidrogênio fica sem esse elétron mais próximo dele, ele fica parcialmente positivo. E aí, o que é que a gente chama da molécula de água? A gente diz que a molécula de água é uma molécula polar. Por que ela é uma molécula polar? Porque ela tem polos, mesmo que sejam parciais. Diferente, por exemplo, de uma ligação iônica, onde a gente realmente tem um positivo que perdeu elétrons e um negativo que ganhou elétrons. Então, nesse caso, o que é que a gente tem na molécula de água? Uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, e essa molécula, por sua vez, ela é polar, porque ela tem a presença de cargas positivas e negativas. Ah, tio Rafas, entendi. Então quer dizer que uma molécula polar é aquela que tem uma diferença de cargas gerando um polo positivo e um polo negativo. Exatamente, é justamente isso, Rafael, que acontece. Posso fazer uma colocação? Ó, Claro. eu poderia muito bem representar a molécula de água com H, a ligação covalente reta, o oxigênio, a ligação covalente reta e o hidrogênio. Mas por que ela está nessa disposição? Isso é porque o que está acontecendo aqui é na prática o que Rafael acabou de falar. Por conta dessa distribuição, esse compartilhamento de elétrons, cria-se um espaço de 104,5 entre os hidrogênios. E isso daí é fundamental para a água acabar se interagindo com outras moléculas. Então, é muito comum você ver em química ou em biologia a fórmula estrutural de um composto, e você não entende o porquê que é torto, o porquê que é assim. É porque tudo isso aí, pessoal, tem a ver com a ligação que está acontecendo e também com o compartilhamento de elétrons. A ligação covalente, ela é uma ligação extremamente forte e acontece entre o oxigênio e o hidrogênio, como você pode perceber. Mas segura aí ponto de hidrogênio que daqui a pouco nós falamos, tá? Então, Rafael, recapitulando, maior eletronegatividade no oxigênio, menor eletronegatividade no hidrogênio. Então, Exato. Tire da cabeça de vocês esse negócio. Oxigênio é negativo, hidrogênio é positivo. Não, tá errado. É a eletronegatividade. Ok? Beleza. E ó, um detalhe importante, Patrick, é que essa curvatura da molécula de água, que a gente chama de geometria angular, tá? É importante por quê? Porque todas as moléculas apresentam uma geometria. E essa geometria, ela é importante justamente para isso, para promover as reações químicas. Não só no caso da água, tá? Moléculas que têm geometrias desfavoráveis, elas dificultam as reações químicas. Beleza? Como vocês podem ver na imagem aí, nós temos uma molécula de água ligada-se a outra molécula de água, por meio de nós chamamos de ponte de hidrogênio, que é uma ligação temporária, ela tem picosegundos que chama, né, Rafael? Uhum. A duração de uma ligação. Então, as moléculas de água, por isso que ela tem tanta versatilidade. Ela se liga de uma molécula e liga para outra muito rápido. As pontes de hidrogênio, elas não se permanecem, a não ser em um estado específico da matéria. Mas o nome da ligação que acontece entre as moléculas de água é a ponte de hidrogênio. Rafael, essa imagem que eu coloquei aí, eu quero que você explique para a galera o quanto a ponte de hidrogênio, a ligação covalente é difícil de ser quebrada. Olha a energia que tem que existir para poder quebrar uma ligação covalente. Exatamente. As ligações interatômicas, pessoal, entre os átomos, no caso de ligação iônica covalente metálica, elas são muito fortes. Enquanto as ligações intermoleculares, que uma delas é a ponte de hidrogênio, elas são ligações fracas.
Mas preste atenção nisso, ó, note isso. Entre as ligações intermoleculares, a ponte de hidrogênio é a mais forte. É justamente por isso que a água tem características especiais, porque essas pontes de hidrogênio conferem características à água que só ela tem, beleza? Então, essas pontes de hidrogênio são importantes para quê? Para manter a coesão das moléculas. As moléculas, por estarem ligadas através de pontes de hidrogênio, embora sejam ligações fracas, mas entre elas é a mais forte, essas pontes de hidrogênio dão essa característica dinâmica à água. E olha que bacana ali a quantidade de energia que é para poder, por exemplo, desprender uma ponte de hidrogênio. É pouca energia. Então, a água ela pode acabar mudando de estado ou pode também, inclusive, uma molécula de água se ligando com a outra justamente porque a quantidade de energia para que isso aconteça é muito menor. Então, ela acaba sendo uma molécula dinâmica, permite a solvatação, que é a interação da molécula de água com outras moléculas, como, por exemplo, uma proteína, solvatação, cria um ambiente catalítico, que isso aí já vai estar dentro aqui das interações. E nós temos a interação polar, que é quando a água interage com moléculas que têm natureza semelhante à dela, e moléculas apolares, que são moléculas que têm repulsão à molécula de água, inclusive moléculas que não têm carga elétrica. Então, Rafael, aqui nós temos uma interação polar, a água dissolvendo o sal, e nós temos uma interação apolar. Desmistifica esse demônio aqui para a galera. Bom, vamos lá. Quando você tem uma substância polar se solubilizando com outra polar, elas interagem muito bem. Por quê? Porque ambas têm cargas positivas e negativas. O positivo de uma vai interagir com o negativo da outra, e vice-versa. Nas interações apolares, as moléculas apolares, elas não têm essas cargas, tá? Então, as moléculas apolares, para se manterem estabilizadas no meio, elas adquirem formas. Essas formas podem ser arredondadas, como nós chamamos de micelas, onde a parte polar interage com o meio, que também é polar, enquanto a parte apolar fica para dentro. Então, por isso que quando você coloca, se você faça esse teste aí na sua casa, pegue um copinho de água e pingue algumas gotas de óleo. Você vai perceber que, com o passar do tempo, elas vão coalescer, ou seja, elas vão formar uma única estrutura, porque essa estrutura junta, ela é mais energeticamente favorável na interação apolar. Na interação polar, não. A molécula se solubiliza facinho, porque como ele tem cargas opostas, essas cargas se atraem umas pelas outras e rapidamente ela se solubiliza. Tu não dá uma explicação dessa. Parece que as moléculas, galera, elas têm inteligência. Assim, Parece porque mesmo. Rafael citou o caso aí do óleo. Então, o óleo, por mais que tenha lá ácidos graxos, o próprio ácido graxo, ele tem uma parte polar muito pequena. A gente vai estar comentando isso amanhã. Mas a predominância é uma parte apolar. Então, a molécula da água tenta ao máximo se interagir com essa parte que é polar do ácido graxo. Só que acaba não conseguindo tanto. E com o passar do tempo acontece isso que Rafael falou. Mas olha só, não é porque você não dissolve na água, você vai tomar banho, você acaba não dissolvendo, que você, por exemplo, pode passar muito tempo na água, não. O nosso corpo ele é formado por células. Existem lipídios, por exemplo, em nossas membranas. E graças a isso é que você não acaba dissolvendo na água. Então, a interação polar, o cloro e o sódio, que tem cargas elétricas, elas acabam também interagindo com as moléculas, os elementos químicos existentes no oxigênio. Por exemplo, o sódio acaba interagindo com o oxigênio, o cloro acaba interagindo com o hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui as propriedades da água, que são propriedades que, literalmente, nós já mencionamos aqui todas, através de exemplos bem práticos. Alta tensão superficial, que é justamente criado por essa ligação de ponte de hidrogênio entre as moléculas de água. Quimicamente, a gente fala que é muito simples de quebrar uma ponte de hidrogênio, mas Rafael falou bem que em relações intermoleculares acaba sendo uma ligação muito forte. Capacidade de dissolução, ou seja,
dissolvem compostos. Por isso que nós temos aí o famoso água é o solvente universal. Rafael, todo solvente é água? Não. Existem, e é uma pergunta muito interessante. Todo solvente, ele está em maior quantidade em uma solução, mas nem todo solvente é água, não. A água é o que mais se utiliza, tá? Mas na maioria das vezes, essa característica vem com a solubilidade em água. Porém, existem outros solventes. Lipídios, por exemplo, podem atuar como solvente. Aí nós temos o alto calor específico, o alto calor latente de vaporização e o alto calor latente de fusão, que literalmente é a mesma coisa, mas com especificidades. A água, ela tem alto calor, ou seja, ela precisa adquirir muito calor para poder mudar lentamente de temperatura. Isso é bem importante para você sobreviver. Já pensou se você evaporasse com 20 graus? Era muito complicado sobreviver aqui no nosso planeta. Então, a água, ela tem um alto calor específico, então ela precisa absorver muito calor para mudar lentamente de temperatura. Aí nós temos o alto calor latente de vaporização, que é quando a água acaba passando do estado líquido para o gasoso, e o de fusão. Fusão é o que mesmo, Rafael? Estado sólido para o líquido ou líquido para o sólido? Exatamente. Não, do sólido para o líquido. O líquido para o sólido é solidificação. Beleza? Aqui nós temos um exemplo de tensão superficial, um animal andando sobre a água justamente porque não conseguiu quebrar essas ligações que acontecem entre a molécula de água. Nós temos aqui a capacidade de dissolver substâncias, no caso, substâncias polares. Rafael explicou lá como se dissolve o cloreto de sódio, que é dissolvível em água. Então, a água vai acabar interagindo com esse composto, podendo dissolvê-lo. O calor específico, que foi o que eu falei agora há pouco para vocês, essa capacidade que a água tem de absorver muito calor e mudar lentamente de temperatura, e isso é muito importante também para manter a homeostase. Aqui, o meu apartamento está quente agora, então eu estou transpirando. Isso é importante, porque a água acaba regulando a minha temperatura na condição de um animal endotérmico, ou seja, quem controla a minha temperatura não é o meio, é o meu metabolismo, tá? E, gente, bom, participa de reações químicas, bem simples mesmo de entender. A água participa de sínteses e também participa de quebras. Então, eu tenho a síntese por desidratação. Rafael, síntese por desidratação e reação por hidrólise, como é que acontece? Vamos lá, por exemplo, você tem aí um exemplo que o Patrick colocou, né? Se você tem 2 aminoácidos, esses aminoácidos acabam perdendo água e formam uma ligação peptídica. Então, ocorreu uma síntese de um composto a partir da saída de água, por isso que nós chamamos de síntese por desidratação. Já as reações de hidrólise, por exemplo, é quando você tem 2 carboidratos, você insere eles em água, esses 2 carboidratos na presença de água, eles se separam, por isso que a gente chama de hidrólise. A hidrólise não acontece só com carboidratos, eu estou aqui citando o exemplo dos carboidratos, porque ele é o que mais me vem à cabeça nesse momento, tá? Então, água está aí em reações químicas, tá? Então, gente, água vai variar na espécie, vai variar na atividade metabólica e também vai variar na idade. Conforme você vai ficando mais velho, a quantidade de água ela vai diminuindo do seu corpo. E também é muito comum idosos, Rafael, que não bebem água, né? É muito comum. Bom, gente, primeira parte aí de água, bem simples, tá? Espero muito aí que vocês tenham entendido, tá? Principais dúvidas vocês coloquem aí. Eu vejo que a gente explicou aqui de um jeito bem legal, tá? A aula vai até 8h10, né? A gente começou 7h10, vamos até 8h10, então relaxa que tá tudo aqui de boa. E mesmo assim eu vou ficar aqui para tirar dúvida com vocês, tá? Então, olha só, sais minerais, por mais que só tenham 1%, não é porque só tem 1% que não vão ser importantes, pelo contrário, são extremamente importantes, e você vai encontrar os sais minerais de forma dissolvida ou de forma cristalizada, Rafael. Como é isso, mano? Pronto, antes de eu responder o que você me perguntou, vamos olhar aqui o chat, porque tem muita gente que pergunta, e como a gente não acumular muita pergunta para o final. A Ruth perguntou assim, professor, essa interação apolar acontece com a membrana plasmática da água? Acontece, tá?
É bom lembrar que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica e ela adquire aquele formato circular muitas vezes na formação de micelas, beleza? Mas lembre-se, é a bicamada lipídica, Ruth, porque apresenta uma maior quantidade de lipídios. Não quer dizer que sejam só lipídios, tem o íon fosfato também ali na presença, beleza? O Henry, ele perguntou de onde vem essa energia de quebra. Henry, ele pode vir de várias formas, pode vir liberadas de outras reações que cedem calor, né? Essa energia é sempre na forma de calor, mas pode ter outras origens, como quebra de ligações, como reações químicas, enfim. E a Yasmin colocou os tensoativos como detergente. No caso dos tensoativos, a gente chama que os tensoativos são moléculas anfipáticas. O que seriam moléculas anfipáticas, Patrick? São moléculas que têm duas regiões, uma região polar e uma região apolar. Especialmente os detergentes, porque imagine na sua casa, você fez uma panela de carne frita, ficou aquela gordura na panela. Se você pegar aquela gordura e jogar só embaixo d'água, a água ela não é capaz de remover tudo. Por quê? Porque a gordura ela é um ácido graxo. Ela tem uma região polar, que tem oxigênio, por mais pequena que seja, mais existe, e tem uma região apolar, que são as cadeias carbônicas, que são grandes. Então, o que é que acaba acontecendo? Você adiciona o detergente, que é uma substância anfipática. É como se fosse um elo de ligação. Ele vai pegar a água, vai pegar a gordura e vai transportá-la, tá? E isso é bem interessante do ponto de vista químico. Rafael mencionou a questão de polar e apolar. Em biologia, nós chamamos de hidrofóbico e hidrofílico, as regiões que têm aí essas afinidades. Então, sais minerais são encontrados na forma dissolvidos, na forma cristalizados. Rafael, como é isso? Bom, a maioria dos sais minerais, eles são encontrados na forma ligada, eles não são encontrados puros, tá? Então, esses cristais que são formados muitas vezes, eles são energeticamente desfavoráveis, eles são amorfos, a forma não dá para a água entrar dentro do cristal, e aí ele não consegue se dissolver no meio. Por isso que a maioria das vezes os cristalizados, eles são encontrados na forma de precipitados, tá? E os dissolvidos, eles também são cristais, só que são cristais que, quando adicionados em água, Patrick, eles se desfazem, como é o caso do cloreto de sódio. Sódio e cloro, eles são encontrados unidos, juntos. E aí, a partir desse momento, quando você coloca em água, eles acabam se dissolvendo, beleza? Hidroxipatita? Hidroxiapatita. Apatita, que faz parte dos ossos? Não, dentes. Ossos e dentes. Ossos e dentes, né? Então, são cofatores, ou seja, eles participam de reações químicas, tá? Ou seja, assim como as vitaminas, que são cofatores enzimáticos, os sais minerais também são cofatores inorgânicos. Agora, detalhe, gente, não são fontes de energia. Sal mineral não é fonte de energia. Existe uma multiplicidade de sais minerais que podem ser encontrados na forma iônica ou na forma de sal. Rafael, como seria essa forma iônica de uma forma que seja entendível? Vamos lá. Você está precisando de sódio, Patrick. Sei lá, você está com carência de sódio. Isso é muito raro, tá? Mas acontece. Você está precisando de sódio. Você não vai na farmácia ou no mercantil e compra 1 quilo de sódio. Você não vai fazer isso. Você vai comprar cloreto de sódio. E você ingere aquele alimento na forma ligada, porque ele é termodinamicamente mais estável. Lembra o que eu falei? Os átomos formam ligações químicas para se tornar mais estáveis. Então a gente ingere eles ligados e o nosso organismo cataboliza ou quebra esses minerais e absorve eles de acordo com a nossa necessidade. Beleza? Ok. Então, gente, nós temos aqui os macrominerais, os microminerais, eu vou estar mencionando aqui para vocês agora. E, gente, primeiro sal mineral 2, né? A dupla. Eu e Rafael. Cara, eu e Rafael, a gente não pode se separar nem a pau. Sódio e potássio. Sódio e potássio, gente, 2 sais minerais que estão ligados diretamente à transmissão de impulsos nervosos e também à contração muscular, que também vai ser importante justamente por causa dessa polarização e repolarização que vai estar acontecendo na membrana das células. Geralmente, o sódio, ele é um sal mineral encontrado em maior quantidade no meio extracelular. O potássio é encontrado em grande quantidade no meio intracelular. Só que esses 2 elementos químicos tendem a ficar entrando e saindo dentro da célula, para justamente acontecer um mecanismo biológico muito importante, que são as sinapses.
As sinapses, que são as comunicações que acontecem entre os neurônios, que acontecem justamente por conta da transmissão do impulso nervoso, essa transmissão do impulso nervoso, vocês têm dimensão da importância do sódio e potássio? A transmissão do impulso nervoso, a gente vai estar vendo isso em sinapses, acontece justamente por essa movimentação de sódio e potássio para o meio externo e para o meio interno dentro da célula, criando o que nós chamamos de polarizada, que é quando a parte externa está positiva e a parte externa está mais negativa, e acontece uma despolarização. A parte externa fica mais negativa, a parte interna fica mais positiva. Parece meio complicado de entender isso, mas é para vocês perceberem que a diferença de cargas elétricas proporciona a transmissão do impulso nervoso. E o sódio e potássio acabam sendo fundamentais para que isso aconteça. Alguma colocação, meu querido gafanhoto? De sódio e potássio? Pois agora falo para a galera aí de cloro, mano. Cloro. O cloro ele é importante também em algumas transmissões nervosas, tá? Alguns medicamentos, como é o caso dos benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos como clonazepam, que vocês conhecem como Rivotril, eles agem em canais de cloro. Então, o cloro ele é importante também no sistema nervoso central, em algumas transmissões nervosas específicas, especialmente a nível do sistema nervoso central, e também é importante para a formação do suco gástrico, tá? Então, ele tem em altas concentrações, juntamente com o hidrogênio, acaba formando o suco gástrico, que é importante aí para as nossas digestões químicas, tá? A digestão química que a gente realiza. Magnésio, muita gente aí não sabia, mas o magnésio ele é um cofator enzimático fundamental aí para a ocorrência de reações químicas. E, gente, duas informações que talvez você não soubesse. O magnésio está na composição dos ribossomos. Rafael, o ribossomo que tem duas... Olha só, pessoal, o ribossomo ele não é uma coisa, eles são duas subunidades que acabam se ligando. E adivinha quem é que liga... Não é quem liga, é quem faz com que os dois permaneçam juntinhos. O magnésio. Qual é mesmo o número das subunidades dos nossos ribossomos? 30S? 30S e 70S, se eu não estiver errado. Também formam a clorofila, um pigmento fotossintetizante, ou seja, lá nas plantas, não só nas plantas, mas também tem algas que têm clorofila, alguns tipos de cianobactérias que também têm clorofila, e vai estar também formando a clorofila. Então, veja bem, uma alimentação sem magnésio é uma alimentação que vai ter dificuldade do seu nucleolo fazer ribossomos. Ribossomos, que é uma organela importante para a produção de proteínas. Então, perceba que uma coisa sempre liga a outra. Os sais minerais de cofator do ciclo de Krebs. Vixe Maria. Os sais minerais podem ser cofatores do ciclo de Krebs? Diretamente, Henry, não, tá? Diretamente, não. Eles podem auxiliar na formação de coenzima A, que vai ser um substrato direto para o início do ciclo do citrato, né? Que é o ciclo de Krebs. Mas indiretamente pode ser, mas diretamente não. Indiretamente, você vê... Indiretamente, esse nome para mim é complicado de dizer. Indiretamente falando, por exemplo, o ferro, ele acaba aí formando o citocromo e a ferrodoxina, que são moléculas que irão participar tanto de fotossíntese como de respiração celular. E o ferro, gente, um sal mineral extremamente importante para a formação de hemoglobina, uma proteína de estrutura quaternária fundamental para o transporte de gases, oxigênio aí que você tanto conhece, e a mioglobina, que também muitas pessoas não comentam, mas é a proteína também, transportadora de gases, existente nos músculos. E eu tenho a anemia ferropriva, que é quando falta o ferro. Então, a ausência de ferro vai te deixar anêmico. Eu tenho também o cobalto, que é muito importante. O cobalto que ele faz parte da composição da vitamina B12, e a vitamina B12 ela é importante para a maturação de hemácias. Aí eu tenho a cianocobalamina, que é a proteína, que é a vitamina B12 em si. Se caso não aconteça essa maturação das hemácias, você vai ficar anêmico. Aí eu tenho a anemia perniciosa.
Se você nunca entendeu isso, agora você entendeu. Rafael, me diga aí, eu tenho que desenhar? Anemia ferropriva vai ter aí a ausência de ferro. A anemia perniciosa, olha essa relação. O cobalto, ele faz parte da composição da vitamina B12. A vitamina B12 é importante para a maturação das hemácias. Então, se eu não tenho a vitamina B12, eu não vou ter a maturação das hemácias. Se eu não tenho o cobalto, eu não vou ter a vitamina B12, tá? Outro sal mineral fundamental que nós também temos aqui é o cálcio. Cálcio que é um se sal liga. mineral. Ana Luísa perguntou aqui se o nosso organismo produz todos os sais minerais. Ana Luísa, nosso organismo não produz nenhum sal mineral. Todos os sais minerais que a gente ingere são em decorrência da alimentação, tá? Ele pode ter reservas de alguns deles que são mais importantes, mas na maioria não, todos são a partir da nossa alimentação. Pois fale, pequeno gafanhoto, pequeno homem de cálcio. Fale aí do cálcio. Bom, o cálcio ele é importante em várias situações. Ele é importante na formação do ossos e dentes, como a gente já sabe, ele é um metal alcalino terroso, então ele tem uma dureza e uma insolubilidade muito grande. Importante no processo de coagulação sanguínea, nós vamos discutir aqui a cascata de coagulação com vocês, que é super importante a presença do cálcio. Na contração muscular também é extremamente importante, ela é dependente de cálcio, né? Vocês já sabem disso. Mas tem uma informação que Patrick não sabia, e eu vou dizer para vocês hoje. A liberação de noradrenalina ou adrenalina nos neurônios é dependente de cálcio. O cálcio também é importante em transmissões nervosas. Inclusive, existem até medicamentos que são bloqueadores dos canais específicos de cálcio. Beleza? Repete a anemia causada por vitamina B12. Anemia perniciosa, tá? Rafael é o rei da farmácia, entende tudo. Gente, consulta de remédio, pode perguntar para o Rafael que ele entende. Sim, cálcio fundamental aí, ó. O retículo sarcoplasmático é o nome do retículo endoplasmático dos músculos. O retículo sarcoplasmático, ele armazena cálcio para poder acontecer a contração muscular, que a gente não vai sintetizar aqui agora, mas é o deslizamento da actina sobre a fibra de miosina. E isso acontece justamente por conta do cálcio. Mano, que aula! Que aula! Transmissão de impulsos nervosos e o flu. Rafael, rapidamente aí, fala da importância do flu na água, meu querido. Rapaz, o flu é muito importante na composição dos dentes. Né? É muito importante também em processos relacionados a canais nervosos também. O flu também é muito importante. Eu li aqui o comentário de Marilene. Oi, Marilene, tudo bem? Obrigado por estar aqui, tá bom? E o flu é importante nesses processos, tá? Nesses processos, especialmente no nosso organismo. Um detalhe importante, Patrick, é que altas concentrações de flu são tóxicas. E isso vale não só para o flu, mas para a maioria dos sais minerais, tá bom? Rafael, perguntaram aí se os ossos não são... os dentes não são ossos? Pode perguntar. E aí, Matheus? Por que tu riu? Tá rindo de quê? Entendeu? Não, é? Minha gente, às vezes eu acho que meu dente é feito de ferro, viu? Porque não tem condição, não. Eu já levei tanta pancada aqui no meu dente, ele nunca quebrou. Bom, quem perguntou foi o Isaac, né? Bom, Isaac, é o seguinte. Eles são calcificados, tá? São tecidos calcificados. Eles não são classificados como ossos porque eles não têm a estrutura óssea necessária. Como, por exemplo, os tipos e tal, tá? Fica tranquilo, Isaac, de boa. Eu ri porque Patrick olhou para minha cara com a cara de tipo assim, os dentes não são ossos. Aí eu fiquei esperando, eu não sei se era uma pergunta que ele estava fazendo para mim ou se era para eu responder. Não, relaxa. E Rafael, minha gente, é uma onda. Falando de cálcio também, gente, tem que lembrar também a questão de hormônios que também participam da questão de disponibilidade de cálcio no sangue. Aí tem a calcitonina, Sim. que é um hormônio que aumenta a concentração de cálcio do sangue, e Rafael, o nome do outro hormônio, pelo amor de Deus, é calcitonina e paratormônio. Paratormônio? Paratormônio. Paratormônio, que controlam aí a deposição de cálcio nos ossos
e a remoção de cálcio dos ossos, colocando o cálcio no sangue. Iodo, grande hormônio não, porque o iodo faz parte desse grande hormônio, a triiodotironina e a tetraiodotironina, que é um hormônio que ele aumenta a eficiência do consumo de oxigênio, aumentando, portanto, o nosso metabolismo. E tem pessoas aí que têm problemas de tireoide, justamente por conta ou de comer alimentação muito rica em iodo, ou comer uma alimentação pobre em iodo. Aí eu tenho o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Aqui no Brasil, o sal de cozinha, ele tem que, por lei, ter uma concentração de iodo. Agora, Rafael, me cita aí um outro alimento que tenha iodo? Um outro alimento que tem iodo, cara, de cabeça, sim, eu não me lembro de muitos, mas outros sais, por exemplo, aqueles chilitos, não tem? Salgadinhos, não sei como é que se chamam aí na região de vocês, porque a gente chama chilito. Chilito, pipoca, eles têm uma pequena concentração de iodo, muito pequena mesmo, mas eles têm umas concentrações sim, de iodo, tá? Isaac, cara, eu respondi tua pergunta, né? Isaac Vieira, comenta aqui no chat se eu respondi tua pergunta. Se não respondi, eu repito novamente, tá? Mas só para te lembrar que eles são tecidos calcificados, por isso que eles têm uma dureza. Eles não são classificados como ossos por conta dessas estruturas, dessas microestruturas que os ossos precisam ter. Mas coloca aqui no chat se eu respondi tua pergunta, tá bem? Ah, e só para deixar claro, eu ri por causa da cara de Patrick. Essa cara que ele faz, essa cara de... Eu não vou dizer o nome não, porque a gente está na frente dos alunos, mas depois eu digo no privado. Como acontece a absorção e regulação de cálcio? Então, é um feedback negativo existente entre dois hormônios, a calcitonina e o paratormônio. Um aumentando o processo de absorção de cálcio pelos ossos e o outro promovendo a remoção de cálcio nos ossos, que isso também está ligado diretamente ao osteoblasto e ao osteoclasto, que são células que vão estar na composição do tecido ósseo. Rafael, fosfato. Mira também perguntou aqui, ó, exemplo de cálcio para o impulso nervoso. Mira, é o seguinte, o cálcio, ele é internalizado nos neurônios pré-sinápticos, que produzem um neurotransmissor chamado norepinefrina, tá? Ele promove a fusão da membrana que armazena esse neurotransmissor com o neurônio para a liberação dele na fenda sináptica. Então, se não houver cálcio, essa norepinefrina fica ali dentro da vesícula e não sai, beleza? Todo alimento tem iodo? Não, todo alimento de origem maria contém iodo. Aí, que legal. Obrigado, Dedé, pela informação. Não sabia. Eu não sabia não dessa não. Particularmente não sabia não. Vou anotar aqui no meu caderninho. O iofosfato. Bom, o fosfato... Aí, ó, Paulo Júnior também falou, peixes marinhos. Bom, o fosfato, ele é importante nessa formação dos dentes, né, e tudo mais. A composição do ATP, também é pela presença de fosfato, DNA e RNA, e também participa de equilíbrio ácido-base, como soluções tamponantes, que são aquelas soluções que fazem com que o pH de determinado local ele não varie pela presença de outros íons, tá bom? Miriam, tem algum medicamento que inibe a entrada de cálcio? No caso dos neurônios, salvo engano, é a reserpina, que inibe essa entrada de cálcio. Acho que tem outro também, que acho que é a guanidina, se não me engano. Fosfato, composição de ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética de uma célula. Então, olha só onde o fosfato está, lá na cadeia respiratória, um ADP acaba se ligando um fósforo acaba se ligando a um ADP, formando o ATP, que é a molécula energética. A gente vai estar vendo isso aí com vocês em respiração celular. E as duas rainhas, o DNA e o RNA, e também o equilíbrio de ácido-base, que também o fosfato vai estar participando disso, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei isso aqui como uma cerejinha de bolo com relação ao cálcio na participação da coagulação, tá? Que eu acho bem legal mesmo. E a plaqueta que participa disso ativamente, o cálcio, a vitamina K. E você vai ver a integração que acontece aqui com isso, que eu acho bacana. A plaqueta que libera o tromboplastinogênio. Assim, eu sei que tem muitos estudantes aqui que estão no ensino médio, mas, gente, isso aqui é muito fácil, é simples de entender, tá? Assim, é só
uma coisa que leva a outra, para você ver que quando acontece a coagulação do sangue, não é algo tão simples não, né, Rafael? Exatamente. A coagulação do sangue, ela envolve, pra vocês entenderem, duas etapas, que a gente chama de etapa intrínseca e etapa extrínseca. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas nesse caso da formação da fibrina, que é justamente o coágulo, e Andresa, eu vou responder tua pergunta, tá? A formação do coágulo, é importante lembrar que essa formação ela é dependente de cálcio e de vitamina K, beleza? Então, a ideia de você aprender a formação de um trombo, né, de um medicamento, se fala de medicamentos, a formação de a formação da fibrina que leva ao fechamento da coagulação se dá pela presença de cálcio e de vitamina K. Medicamentos que agem nessa cascata são a própria vitamina K, beleza? Que ela é utilizada em ambientes hospitalares, ela é utilizada como um medicamento coagulante, beleza? Porque atua diretamente nessa cascata na formação de trombina e posteriormente na fibrina, que são os coágulos. Tudo bem? Então aqui, pessoal, são uma cascata mesmo de reação, o tromboplastinogênio ativado fica a tromboplastina. A tromboplastina, na presença de cálcio e vitamina K, faz com que a protrombina se torne trombina e a trombina acaba ativando, contribuindo para o fibrinogênio formar a fibrina. Isso sendo fundamental para acontecer a coagulação. Eu coloquei esse exemplo aqui para finalizar nossa aula de hoje, só para vocês perceberem a importância dos sais minerais nesse quesito, tá, galera? Gente, vocês gostaram? Só para responder aqui as perguntas de vocês, o rapaz falou com relação, Rafael, ao bócio, que o número lembrando o número grande de casos de bócio que existiram. Sim. Vamos responder aqui as perguntas. A quantidade de pessoas que fazem cirurgias de hipertiroidismo, tá? Exatamente. Andresa perguntou qual é a necessidade de se utilizar medicamentos que bloqueiam cálcio no sistema nervoso, né? Assim, Andresa, que você perguntou, né? Só corrigindo aqui, o nome do medicamento é guanetidina mesmo, tá? Bom, Andresa, existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande na liberação de norepinefrina, que são sintomas adrenérgicos, que são como se fosse a adrenalina. Imagina a adrenalina, beleza? Então, a adrenalina, imagina ela em grandes quantidades. Então, você tem que bloquear um dos mecanismos, é a síntese dela, né? Porque ela tem demais. O outro mecanismo seria a liberação dela. Então, bloqueia-se o cálcio nesse caso. Beleza? Professores, se o cálcio estiver baixo, a coagulação Vou vai dar um spoiler aqui. Amanhã lenta. vai sair uma aula, viu, Andresa, no Biolodúvidas, completinha sobre isso. Ó, gente, que bacana. Vocês podem aparecer aqui na pergunta. Professor, se o cálcio estiver baixo, a coagulação vai acontecer de forma lenta? Gente, assim, ó, não é que o cálcio seja o Jesus da coisa. Ele vai contribuir, mas outros fatores também são importantes para que aconteça a coagulação, tá? Tem células específicas que participam também desse processo. Mas o cálcio, sim, a ausência de cálcio pode sim contribuir para que isso não aconteça, como também meu amigo aqui comentou, Rafael, deixa eu colocar ele aqui. Ele colocou, cadê? Ele colocou, na falta de cálcio, posso ter sérios problemas com sangramento? Na verdade, não é só cálcio, não. Vitaminas também pode ter sério. Vitamina K, por exemplo, que também é importante para a questão de hemorragias que acontecem no nosso corpo. Então, diversos fatores podem também contribuir para que aconteça sangramento, tá? Gente, muito obrigado, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu vou liberar o chat lá no grupo, tá? De mais perguntas, vocês podem colocar que Rafael vai estar respondendo junto comigo lá, durante essas 24 horas, beleza? Então, quem ficou aqui com vergonhazinha de perguntar, pode perguntar lá pra gente no grupo. E amanhã, 19 horas, estamos de volta, tá, gente? Um beijo, valeu. E eu quero escutar de vocês o feedback lá no grupo, tá? Que eu vou desligar aqui, mas lá no grupo eu quero saber o feedback de vocês. Um beijo, valeu e até o grupo.